Desligação total. Mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui, agora 8h38. E esse texto foi publicado pela Irene Missono, né? Quem enviou para mim é Lígia. Beijo grande, Lígia. Obrigada pelo texto mais uma vez. E ela conta uma historinha aqui, né? Mas é pra gente refletir de fato, né? Destas histórias, né? Essas lendas, né? O filho não gostava de morar na casa do pai. Isso era por causa da constante irritação do seu pai. Você está saindo da sala sem desligar o ventilador. A TV está ligada na sala onde não há ninguém. Desligue. Mantenha a caneta no suporte. Caiu. Enfim, o filho não gostava que seu pai o importunasse por causa dessas pequenas coisas. Ele teve que tolerar essas coisas até ontem, pois estava com eles na mesma casa. Mas hoje, no entanto, ele recebeu um convite para uma entrevista de emprego. E ele pensou, assim que eu conseguir um emprego, eu devo deixar essa cidade. Não haverá mais nenhuma reclamação do meu pai. Esses foram seus pensamentos. E quando estava saindo para a entrevista, o pai aconselhou mais uma vez. Responda às perguntas que lhe forem feitas, sem qualquer hesitação. Mesmo se você não souber a resposta, mencione isso com confiança. E ele deu a ele mais dinheiro do que ele realmente precisava para poder comparecer à entrevista. Bom, o filho chegou ao centro de entrevistas. Ele percebeu que não havia seguranças no portão. Embora a porta estivesse aberta, a trava estava projetando-se para fora, quase caindo. Provavelmente era um incômodo para as pessoas que entravam pela porta. Ele a colocou no lugar, de volta corretamente, ajeitou aquela trava, fechou a porta e entrou no escritório. Em ambos os lados do caminho ele podia ver lindas flores. O jardineiro deixou a torneira aberta e a água na mangueira e também não parava de jorrar. E ele não estava nas proximidades, o jardineiro. Então a água transbordava no caminho. Ele ergueu a mangueira, colocou-a perto de uma das plantas e foi mais longe, fechou a torneira. Não havia ninguém também na área de recepção. Porém, havia um aviso informando que a entrevista seria no primeiro andar. Ele subiu lentamente as escadas. A luz que foi acesa ontem à noite, pensou ele, ainda estava acesa às 10 da manhã. Oh, meu Deus. Então ele se lembrou da advertência do seu pai. Por que você está saindo de casa, da sala, sem desligar a luz? E ele pensou que ainda podia ouvir isso naquele momento. Bom, mesmo se sentindo irritado com aquele pensamento, a lembrança do seu pai sempre advertindo ele, ele procurou um interruptor e apagou a luz. No andar de cima, em um grande salão, ele viu mais pessoas sentadas esperando por sua vez na entrevista. Ele olhou para o número de pessoas e se perguntou se teria alguma chance de conseguir aquele emprego. Bom, ele entrou no corredor com alguma apreensão e pisou no tapete de boas-vindas, colocado perto da porta. Mas ele percebeu que o tapete estava de cabeça para baixo, então ele endireitou o tapete com alguma irritação. Até porque os hábitos são difíceis de morrer, não é mesmo? Ele viu que em algumas fileiras na frente haviam muitas pessoas esperando por sua vez, enquanto as fileiras de trás estavam vazias, mas várias ventoinhas estavam funcionando sobre esses assentos. Ele ouviu a voz do seu pai novamente, lá dentro, dizendo: por que as ventoinhas estão ligadas na sala onde não há ninguém? Ele desligou as ventoinhas que não eram necessárias e se sentou em uma das cadeiras vazias. Ele viu muitos homens entrando na sala do interrogatório e saindo imediatamente por outra porta. Portanto, não havia como alguém adivinhar o que estava sendo perguntado na entrevista. Quando chegou a sua vez, ele foi e parou diante do entrevistador com alguma apreensão e preocupação. O oficial pegou os certificados dele e, sem olhar, nem olhou para os certificados, ele perguntou diretamente: quando é que você pode começar a trabalhar? Ele imediatamente pensou: é uma pergunta capciosa que está sendo feita na entrevista ou é um sinal de que me ofereceram um emprego? Ele estava realmente muito confuso. Então o chefe perguntou: o que você está pensando? Não perguntamos a ninguém aqui.
Fazendo algumas perguntas, não seremos capazes de avaliar as habilidades de ninguém. Portanto, o nosso teste foi avaliar a atitude de quem viesse aqui hoje para a entrevista. Fizemos alguns testes com base no comportamento dos candidatos e observamos por todos os meios de câmeras. E nós observamos você. Ninguém que veio hoje fez nada para consertar a trava da porta, a mangueira, o tapete de boas-vindas, as ventoinhas ou as luzes. Você foi o único que fez isso. Por isso decidimos selecioná-lo para o trabalho, disse o chefe. Bom, ele sempre costumava ficar irritado com a disciplina e as demonstrações do seu pai, mas agora ele percebeu que é apenas a disciplina que o levou ao seu trabalho. A sua irritação e raiva pelo pai desapareceram completamente e ele decidiu que levaria o seu pai também para o trabalho e voltou para casa feliz. Uma pedra não se torna uma bela escultura se não resiste à dor do cinzel que lascou. Para nos tornarmos uma bela escultura e um ser humano, precisamos aceitar admoestações que esculpem os nossos maus hábitos, e o comportamento de nós mesmos. É isso que nosso Pai faz quando nos disciplina. Podemos perceber a dor que uma mãe sofre ouvindo algumas coisas, ou o choro de uma criança. Mas a dor do pai pode ser percebida apenas quando os outros nos falam sobre isso, não é mesmo? A mãe levanta a criança pela cintura para alimentá-la, acariciá-la, colocá-la para dormir, mas o pai não é assim. Ele levanta a criança nos ombros para que ela veja o mundo que ele não podia ver. O nosso pai é o nosso professor quando temos 5 anos. Mas ele é um vilão terrível quando somos adolescentes, mas é um guia enquanto nós vivermos. As mães podem ir para a casa da sua filha e do seu filho quando ela for mais velha, mas o pai não sabe fazer isso. O pai é aquele ser maior, né? Que nos orienta, que nos ensina de fato como sermos grandes seres humanos nessa vida. Esse é apenas um exemplo, né? Um exemplo de orientação muito bacana da Irene Missono, né? Que escreveu isso e deixou esse texto para a gente dividir com você aqui. Agora 8h45. Vale Feliz FM. No Ligação Total. Mensagem do dia.